Quem acompanha o Motivação Todo Dia, tanto no site como no Facebook, já deve ter visto, lido sobre esse tema, porque eu já escrevi algumas vezes sobre ele, mas nunca cheguei a fazer um vídeo e por isso que eu decidi fazer. Talvez até volte nesse tema por outro viés em vídeo, mas esse é o primeiro efetivamente. Eu sempre fui uma pessoa alta. Desde pequena, desde criança, eu era mais alta que a maioria. Então, várias situações não eram muito favoráveis a mim. Brinquedo de criança da minha idade eu não podia entrar porque eu era maior do que a idade permitida, eu era maior do que o tamanho permitido. Na escola eu era a última da fila, então tinha as crianças, as meninas, tinha os meninos e depois eu. Então, uma série de coisinhas que não foram muito favoráveis a mim. Só que para ajudar, eu estudei numa escola particular dos 5 aos 12, se eu não me engano, 13, acho que foi 12 ou 13. E nessa escola eu sofri o que todo mundo hoje em dia sabe, que é muito falado, que é o tal do bullying. Só que como eu era uma criança extremamente tímida, extremamente introvertida e muito receosa, tinha muito medo do que os outros pudessem falar de mim, ou que eu podia falar alguma besteira, eu era tão reforçada negativamente naquela escola que eu não podia falar, que eu nunca reclamei pra ninguém. Então eu sentia e ficava sofrendo calada. Bom, se fosse entre as crianças e os professores reforçassem positivamente as minhas habilidades e competências para a idade, ainda ia, mas não. Eu tinha alguns professores que eu gosto, que eu ainda lembro assim vagamente, mas uma professora em específico de educação física, ela contribuiu negativamente para que essa questão ficasse ainda mais enaltecida. Eu tinha a prova prática, né? Você tinha que fazer os passos do handball, que eu detesto. E toda vez que era minha vez de apresentar, de fazer essa prova, ela falava, lá vai a desengonçada. E aí todas as crianças que estavam ao lado dela olhavam, davam risada, desengonçada, enfim. Imagina isso na construção da sua autoimagem, né? Na escola, que é um lugar que você conhece um monte de gente, para uma criança tímida, introvertida, que já se achava um pouco fora porque, poxa, eu não tinha a idade, eu não tinha o tamanho que as crianças tinham, eu não tinha o mesmo nome, eu queria ter um nome muito comum, eu não tinha. Tudo era motivo para me achar estranha. Tudo bem. Chegou na 7ª série, o último ano lá, eu falei, pai, mãe, quero sair, quero ir para uma escola pública. Aquela era particular, eu pus na minha cabeça que eu queria ir para uma escola pública, que as pessoas iam me tratar diferente. Porque lá também tinha uma questão de dinheiro. Quem tinha o tênis da moda, quem tinha a roupa da moda, tinha uma coisinha assim, quem foi pra Disney, quem não foi. Era elitizado. E eu fui pra escola pública e eu falei pra minha mãe, agora eu vou ter amigos. E realmente os amigos que eu tenho são exatamente dessa época em diante. Vida que segue, só que não tanto. A autoestima é aquilo que a gente vê da gente, é o que a gente acredita que tem, a autoimagem, é tudo, são todas as impressões que a gente tem sobre a gente. E em casa eu recebia estímulos positivos dos meus pais, mas na escola eu recebia estímulos negativos. Então eu saí para esse mundo me achando burra, desengonçada, incompetente, gorda, feia e mais uma série de coisas que eu aceitei como verdade naquela época. Depois eu fui para terapia, comecei a esmiuçar isso. Eu adoro psicologia, comportamento, adoro. Comecei a estudar isso com a minha terapeuta e fui percebendo que aquilo não fazia parte de mim. Então agora eu já sei, né, que não faz parte de mim, tá tudo certo. Não. A gente precisa tomar muito cuidado, porque isso acaba sendo uma crença limitante. Tudo isso, né, são crenças limitantes que a gente acaba sendo, é como se fosse uma caixinha
e as pessoas fossem colocando na caixinha tudo aquilo que elas querem que você acredite que é verdade. Só que não. Nós não somos o que o outro diz que nós somos. Nós somos uma série de coisas. Temos qualidades e temos defeitos. Mas se a gente for fazer uma lista, e nessa lista tiver que falar 10 coisas boas, 10 coisas ruins, e a gente não souber falar coisa boa da gente, tem algo errado aí. Eu fui trabalhar, fui pro mercado de trabalho, e cada desafio que aparecia na minha vida, a minha primeira reação era falar assim, eu não consigo, eu sou incompetente, eu não sei fazer. Não vai dar certo, eu não sei. E se não fosse minha mãe, que conversava comigo com toda a psicologia do mundo, embora ela não fosse psicóloga, e falasse, vai dar certo, acredita em você, eu acredito, você vai conseguir, eu não iria. Então eu tinha um estímulo muito bom, positivo na minha casa, que me ajudava a voltar para quem eu era e ajudava a acreditar nos meus potenciais. Mas sempre era difícil acreditar. É minha mãe, ela gosta de mim, ela não vai dizer que eu sou burra. Só que isso acabava fazendo de alguma maneira, alguma coisa na minha cabeça que eu conseguia e no final tudo dava certo. E sempre foi assim. Bom, isso tem fim? Pode ter. Se a gente começar a perceber quando isso acontece. E outro dia aconteceu isso comigo. Eu recebi uma crítica e eu fiquei abalada com essa crítica. Porque eu não sou aquilo. E automaticamente eu fui para aquela época. Eu me senti aquela criança acuada, tímida, introvertida, que não tinha amigos, que era rejeitada, porque eu era rejeitada, eu era excluída. E me encaramujei, achando que eu era aquela menininha indefesa. E aí eu pensei, eu falei, opa, peraí, eu não sou aquela criança, eu não sou aquela menina indefesa, eu cresci, eu tenho potenciais, eu tenho habilidades, eu tenho capacidade. Tenho defeitos, claro que eu tenho, todo mundo tem, mas eu tenho habilidades e capacidades, sim, para chegar lá. E é isso que a gente precisa fazer. As pessoas colocam a gente em umas caixas imaginárias, como eu mostrei aqui, e a gente toma como verdade o que o outro está dizendo que a gente é, mas a gente não é. E se a gente não tomar cuidado, vai ser exatamente isso que eles estão falando que a gente é. E a nossa autoimagem vai, ó, pro buraco. Então, hoje, eu percebo mais facilmente, mas às vezes eu me pego exatamente naquela época. Isso prejudicou relacionamentos, isso prejudicou a área profissional, muitas vezes o convívio familiar. Isso acaba prejudicando se a gente não tem percepção do que está acontecendo. Se você se identificou de alguma forma com essa história, se você percebeu que isso pode acontecer com você, corre, vai procurar ajuda, faz uma terapia ou busca alguma maneira de sair desse ciclo vicioso, porque vira um desespero, a nossa cabeça fica uma noia. Então, eu passei aqui para dar esse recado, porque as crenças limitantes podem fazer a gente não chegar a lugar algum. E isso é muito ruim. A gente tem competência, capacidade, a gente tem uma série de coisas. Só que às vezes, por conta de uma única palavra de alguém, a gente volta para aquele lugar escuro e sombrio que a gente ficou por algum tempo, achando que realmente a gente merece estar lá. Mas a gente não merece. Ok? Aqui do ladinho que vocês estão vendo são as canecas do Motivação que estão à venda. Eu vou pôr o link aqui embaixo da lojinha para vocês comprarem as canecas com conteúdo que vem junto o texto que deu origem a elas. Gostou do vídeo? Pode compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal e lembrem-se, juntos somos mais.